glória a Deus, amém? Amém. Abra por favor a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 15. Já deixa marcadinho aí por favor. Vamos orar ao Espírito Santo, que abençoe neste momento a palavra, nos dê uma direção, fale aos nossos corações, amém? Senhor, grande Deus e Pai, soberano Rei, supremo Senhor, Salvador de nossas almas, neste momento, Senhor, estamos inclinados a ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Sim, meu Pai, porque nós queremos mais e mais de Ti, como nós entoamos este louvor há pouco. Nós queremos conhecer-Te mais, nós queremos a renovação, queremos fortalecimento, Pai. Então que através da Tua palavra o Senhor venha abrir, Senhor, o nosso entendimento para com a Tua vontade. Senhor, que os nossos corações neste momento seja como a boa terra, onde a Tua semente venha a ser, meu Deus, semeada, venha a germinar e venha a frutificar a 30, 60 e a 100 por um, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes que a gente leia Gênesis capítulo 15, permita-me perguntar-lhes: o que você considera de mais importante na sua vida? Pensa comigo agora, não precisa também responder, você que está aqui, você que assiste essa gravação, o que você considera mais importante hoje na sua vida? Então, uma vez você pensando nisso, eu quero nessa noite te desafiar e fazer mais uma pergunta para você. Se Deus pedisse aquilo que é de mais importante para você hoje, o que você faria? É uma pergunta difícil, fácil de se responder, fácil de falar, mas difícil de se fazer. Exatamente. E a Bíblia vai falar sobre o pai da fé. Abraão não foi o pai da fé à toa. Abraão foi provado. Abraão tinha a promessa de Deus, como nós temos, amém? Quem tem a promessa de Deus aqui? Eu tenho a promessa de Deus. E olha o que diz a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 15, verso 1. Diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Oh glória! Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Oh glórias! Igreja, para rapidinho no verso 4, olha só que interessante. Quando Deus ele tem promessas, quando Deus ele promete algo em nossas vidas, ele vai a cabo, ele vai até o fim. Essa semana eu estou lendo sobre Esaú e Davi. Esaú não foi chamado para ser um rei de temporada. Saul, melhor dizendo. Saul não foi chamado para ser um rei de temporada. Saul foi chamado e Saul foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Deus o buscou entre as ovelhas. Se você ler a história de Saul no princípio, ele saiu atrás das ovelhas desgarrado de seu pai, e Deus falou com o profeta Samuel e disse: olha, eu vou te mostrar um homem que eu escolhi para ser o rei sobre a minha nação, sobre o meu povo. Mas o que Saul fez com o seu reinado? O que Saul fez com o seu chamado? Ele acabou abrindo mão do seu chamado, quando ele não deu ouvidos, não confiou na palavra de Deus. Então a promessa de Deus para mim, para cada um de nós, é para que nós venhamos trilhar os caminhos até o fim. E a principal promessa que Deus nos promete é que um dia nós estaremos com Ele na glória. Porque quem crê em mim será salvo, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Estudamos isso no domingo. Então
pai de todas as nações, a fé. E olha que Deus chama Abraão e fala: Abraão, olha, eu sou contigo, não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão. E Abraão logo contesta: Senhor, o Senhor diz que é comigo, que eu serei sobremodo grande. Mas o que adianta o Senhor me dar tudo? E daqui a pouquinho a gente vai continuar essa leitura. Deus vai levar ele para fora da tenda e vai mostrar os céus e vai dizer. Mas olha o que Abraão responde para o Senhor: Senhor, o que me dirá acerca do que mais eu preciso? O Senhor está dizendo que eu serei pai de uma grande nação, mas ainda me falta um herdeiro. O herdeiro da minha casa hoje é um servo, Eliezer, nascido na minha casa. O que me adianta tudo isso que o Senhor está me prometendo, se o Senhor não me conceder uma herança? O que era mais importante para Abraão, igreja? Um filho. Um filho era o que mais precioso Abraão ele ansiava, era um filho. E no 5 ele continua dizendo: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: serás assim a sua posteridade. Mas antes do 5 me faltou um detalhe importantíssimo. Quando Abraão ele fala para o Senhor: Senhor, mas o meu herdeiro vai ser o servo, meu servo Eliezer. O Senhor diz: não, Abraão, o seu herdeiro vai nascer de ti, não vai ser o teu servo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Deus, ele é perfeito nas suas promessas, mas Deus ele prova os nossos corações. E ele está falando aqui, ele levou Abraão para fora e falou: Abraão, olha as estrelas e conta, Abraão, você que pode, assim vai ser a sua posteridade. E no 6 ele diz: e creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para. Abraão passou a ser uma pessoa justa através da sua fé na promessa de Deus. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que tirei de Ur dos caldeus para te dar por herança, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Aí Deus vai pedir ali para Abraão fazer uma prova, fazer um sacrifício ao Senhor. Mas o enredo, o propósito, a mensagem que eu quero transmitir nesta noite através dessa palavra, igreja, é que Deus ele tem promessa e Deus ele cumpre as suas promessas. Mas toda a promessa tem o tempo da prova. A grande dificuldade da maioria dos cristãos é aguardar o tempo da prova. Veja que Deus prometeu a Abraão. Se você for lá, não precisa ir não, mas ouça, lá no 21, no Gênesis 21, é que Abraão vai ter o seu filho Isaque. Antes disso ainda vem Ismael, o filho da serva, toda aquela confusão. Mas Abraão ele vai ter o seu filho Isaque com 100 anos, igreja. Quando Deus prometeu Isaque, quando Deus prometeu um filho, o filho da promessa de Abraão foi aos 75 anos de idade. Abraão ele esperou mais de 2 décadas e meia, para que a promessa se cumprisse na vida dele. E tem gente que não aguenta esperar um ano, um tempo, já está achando que Deus não vai abençoar. Mas se Deus prometeu, Ele vai abençoar a igreja. Amém. Porque a palavra do Eterno diz, e o Eterno diz: agindo eu, quem impedirá? Quando a mão de Deus entra em ação, igreja, não há ninguém que pode impedir. Veja, hoje nós estamos num dia que em São Paulo caiu um temporal, as ruas todas alagadas para chegar, foi uma mega dificuldade. É a mão de Deus, igreja. Quando Deus manda água, quem vai impedir a água de chegar? Assim são as promessas de Deus. Quando Ele promete, não há dificuldade, não há tempo, não há adversidade, não há diabo, não há inferno que impeça o cumprimento da palavra de Deus. Só que olha que detalhe interessante. Abre rapidinho, por favor, agora no Gênesis 22. A gente vai ler só um
pedacinho de Gênesis 22. Olha só o que aconteceu depois que Isaac nasceu no 21. Olha o que vai acontecer, igreja, aqui. No 22 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão, não é mais Abrão, ele já se tornou Abraão, à prova, e lhe disse: Abraão. Esse logo respondeu, ou esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Igreja, imagina só um sentimento desse pai, depois de 25 anos de espera, a promessa chega, aí Deus pega e fala: agora eu quero que você ofereça Isaque em sacrifício a mim. Mas como esse próprio título diz, Deus prova Abraão, porque a gente sabe que no desenrolar da história, Deus proveu o sacrifício. Deus, ele não queria que Isaque fosse morto por libação, por derramamento, mas Deus queria saber o que estava o quê? No coração de Abraão, porque onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se Abraão tivesse o coração em Isaque, Abraão logo falaria: Senhor, olha, isso não pode ser voz de Deus, não é Deus que está me pedindo isso não, eu vou fingir que não ouvi isso, não. Quando Deus chama Abraão, Abraão logo fala: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você pegue o seu amado filho, o filho da promessa, e você leve ele para Moriá, que eu vou te mostrar ainda o lugar que você vai sacrificar o teu filho. Se Deus me pedisse uma coisa dessa hoje, hein? Se Deus me pedisse que a coisa mais preciosa, que você mais estima, fosse entregue para Ele em sacrifício, qual seria a sua atitude? Qual seria a minha atitude? Porque veja que Abraão, ele foi tão convicto de que Deus o abençoaria, e que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria, que Abraão não titubeou. A Bíblia diz que levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo os seus 2 servos e Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Igreja, 3 dias de caminhada até Moriá, e a Bíblia não diz que Abraão consultou a sua esposa Sara, porque talvez se Abraão falasse: Sara, o Senhor nos pediu Isaque. Sara, minha esposa, que também, depois de muita idade, Sara tinha cerca de 90 anos, imagina, igreja, quando teve Isaque. Imagina o Abraão chegando e falando: Sara, sabe o que é? Sabe esse filho que a gente lutou, que a gente perseverou, que a gente peregrinou nos desertos da vida, que Deus prometeu que faria e fez? Sabe esse filho que o Senhor nos deu? Sei, Abraão, Deus está pedindo para sacrificar o nosso filho. O que você acha de Sara? Porque a mãe é o lado mais sentimento, é o lado mais coração. Tanto que quando o anjo chega na tenda de Abraão e diz: olha, os 2 anjos chegaram lá na porta da tenda de Abraão antes do nascimento de Isaque, 1 ano antes, e o anjo diz: olha, daqui a um tempo nós voltaremos e você será pai. A Bíblia diz que Sara estava atrás da porta, a Sarinha, atrás da porta ouvindo, e ela riu. Sara, o que, igreja? Riu. Sara duvidou que Deus pudesse fazê-la mãe depois de uma idade tão avançada. Mas o que aconteceu? Sara foi mãe. Então você imagina o apego dessa mãe ao seu filho Isaque, e ao saber que Abraão com certeza deve ter falado: olha, eu vou sacrificar ao Senhor, mas não falou quem, ou o que Deus havia lhe pedido. Meu amado, minha amada, nós precisamos ter um coração solícito diante de Deus. Se você quer ter o cumprimento de promessas maiores e gloriosas, o seu coração tem que estar desapegado das coisas
neste mundo. Porque Deus está sempre nos provando, igreja. Deus está sempre nos colocando em prova. Às vezes é um bem que a gente perde, às vezes é uma oportunidade que a gente achava que ia ter e não teve, às vezes é uma amizade que a gente perde, às vezes é alguma coisa que você tanto estimava e você diz: como que eu pude perder isso, Senhor? Como é possível que o Senhor tenha permitido que eu perdesse isso? Pois é, meu amado, minha amada, mas se Deus está cuidando de você, Ele sabe o que faz. Se o Senhor está à sua frente, Ele vai te levar ao caminho da promessa. Ele vai fazer você chegar no Moriá e Ele vai te declarar: eu sou o Senhor na tua vida, eu vou prover, porque Deus é o Deus do proverá. E foi exatamente o que Ele fez com Abraão. Quando Abraão levantou o cutelo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou. Abraão estava tão convicto, tão decidido a sacrificar o seu filho Isaque, que o anjo teve que dizer: Abraão, não faça isso, não levante a sua mão contra o menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Olha que forte. Nos 90 minutos do segundo tempo, vem a providência de Deus. E quando Abraão olha para o lado, o sacrifício prontinho, o cordeiro prontinho para sacrifício a Deus. Mas Abraão foi provado e aprovado. Agora, igreja, rapidinho, para não estender muito essa mensagem, mas eu sei que você está comendo dessa palavra, mas abra rapidinho agora em Lucas 18, só para a gente ver o oposto de quando Deus ele prova os nossos corações, e os nossos corações estão tão preenchidos com as coisas desse mundo, com os cuidados desse mundo, que a gente não consegue entender e saber que é Deus que está nos pedindo, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que está nos pedindo algo, e a gente perde a bênção. Abraão ganhou a confiança de Deus. Você que acompanha também essa gravação, Evangelho de Lucas, capítulo 18 e verso 18, o título dessa passagem fala sobre o jovem rico. E olha o que diz no verso 18: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O interesse dele era legítimo, amém, igreja? Qual que era o interesse dele? A vida eterna, legítimo. 19: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua madre. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude, eu tenho observado tudo isso. Igreja, para um minutinho, por favor. Olha que analogia, uma semelhança, uma congruência, né? Uma semelhança dessas duas histórias, como que elas afluem para uma prova de desapegar, de deixar algo físico, financeiro, material, emocional, afetivo, no caso de Isaque, porque Isaque era muito mais que um bem físico. Isaque era o filho de Abraão, da promessa, o filho querido, meu Deus. E esse jovem aqui, o Senhor Jesus, ele chega até Jesus, na verdade, né? E diz: Senhor, bom mestre, bom mestre. E nós temos que saber que Deus, ele está olhando não o que os nossos lábios declaram, mas sim o que está dentro do nosso coração. Porque Jesus não se deixou persuadir pela palavra desse jovem, que chegou elogiando, que chegou ali: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna, bom mestre? E Jesus, ele logo de bate-pronto sabia que ele teria uma resposta. Falou: você conhece os mandamentos: não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, obedecerá a pai e mãe. E ele logo tem a resposta: Senhor, desde jovem eu tenho observado tudo isso. Está fácil? Jesus, está fácil, é só isso? Não. No 22, ouvindo Jesus, disse-lhe: uma
uma coisa, olha se Jesus falar isso para a gente, hein? Apenas uma coisa te falta: vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Olha a diferença entre Abraão e o jovem rico. Deus, quando chama Abraão, eis-me aqui, Senhor, que queres que faça? Abraão, pega teu filho Isaque, quer saber do teu único filho, o filho da sua velhice, e vai ao lugar que eu te mostrarei, porque você vai sacrificar. Sim, Senhor. Agora mesmo, antes que eu desista, na mesma noite, Abraão preparou a malinha, preparou o cutelo, preparou a lenha e foi. Aqui Jesus Cristo, ele chega a esse jovem e diz: olha, jovem, você quer ter uma riqueza eterna? Então te falta uma coisa. O teu coração está preso, o teu coração está apreendido a uma coisa que não permitirá que você desfrute do gozo daquilo que é espiritual. E aí o jovem de ouvido, de bom grado até esse momento, ouvindo Jesus vira para ele: olha, vai, vende tudo que você tem. Não precisa depositar no gasofilaço na obra evangelística, não precisa depositar no alforje da minha obra, não. Você vai vender tudo que você tem, você vai distribuir aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. Depois disso, vem e segue. Por que esse jovem não conseguiu fazer isso? Porque o coração dele estava apegado. Igreja, isso é uma coisa muito séria que nós que somos crentes em Jesus temos que cuidar. O nosso coração vai se apegando a pessoas, a coisas, a objetos inanimados, a objetos materiais, financeiros, a isso, aquilo, e muitas das vezes estamos roubando o lugar que pertence a Cristo. E às vezes é coisa tão supérflua, coisa tão banal, e Jesus Cristo diz: deixa isso. Quer ser perfeito, quer ter uma herança na eternidade? Então vai e abre mão disso daí que você está segurando com tanta força e não quer perder. O orgulho, porque não é só aquilo que é material, não, aquilo também que é invisível. O orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, sabe tudo, não ouve nada, não é humilde. Isso também é um sentimento que leva a perder a riqueza eterna de Cristo. Então veja a grande diferença. A Bíblia diz que o jovem ficou muito triste. Aquilo que Jesus pediu para ele era para ele ter ficado alegre, feliz, rejubilante. Oh glória, Jesus Cristo me pediu. Olha, talvez esse jovem seria um dos maiores discípulos de Cristo, porque os outros também deixaram. Jesus passava, estava lá, Mateus, estava lá, o Mateus na coleta, estava lá Pedro e Tiago, estava lá João, estava lá Filipe, estava lá os discípulos. Jesus pediu para eles alguma coisa, eles tiveram que abrir mão. Deixa o barco, deixa os seus pais e vem e segue-me. Deixa a coletoria, deixa isso, deixa aquilo e vem e segue-me. E eles prontamente ouviram e atenderam a voz de Cristo. E esse jovem tinha muita riqueza, e com certeza muita dessa riqueza foi constituída até de forma ilícita. Por isso que Jesus falou: você vai entregar para os pobres. Talvez riqueza oriunda de impostos, de pobres que não tinham nada para comer. Esse jovem, não que ser rico seja pecado, amém, igreja? Amém. Eu estou falando que ser rico é pecado, igreja? Estou falando isso? Não, seja próspero, seja rico, seja abençoado. Abençoa a igreja também, abençoa a obra de Jesus Cristo, amém? Mas o que Jesus está mostrando aqui para ele, porque Jesus colocou ele de frente a um espelho. É isso que Jesus fez. Jesus fez ele enxergar quem de fato
gananciosa, uma pessoa, sabe, apegada a bens materiais, e ele não conseguiu seguir Jesus. E Abraão, disposto, ouviu a voz de Deus e seguiu no caminho. E olha a diferença entre o que Deus fez. Claro que Abraão é o pai da fé, incomparável com qualquer outro ato de fé. Abraão foi um homem extremamente firmado em Deus quanto às suas convicções. Mas se a gente fosse fazer uma comparação de ação, de atitude pontualmente, olha a diferença entre Abraão e esse jovem. Repito, o valor sentimental de Abraão era muito maior do que a riqueza desse jovem, pode ter certeza. Mas um ouviu, obedeceu e colheu o fruto, outro não obedeceu, não abriu mão e não desfrutou daquilo que Jesus tinha para dar. Amém? Termina essa palavra dizendo: veja, por favor, é um apelo que eu faço aqui agora, veja o que está no teu coração, veja o que está te prendendo, veja o que está te impedindo de evoluir na presença de Deus, de ser uma pessoa mais usada, mais ungida a Deus. E largue isso, entregue nas mãos do Senhor. Diga: Senhor, esse meu bem, essa minha riqueza, isso aqui que eu estou apegado, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, e sei que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai me abençoar. Glória a Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Glórias, 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 glórias ao nome do Senhor. Amém.